Olá, graça e paz a todos, uma ótima noite. Deus abençoe a vida de cada um dos amados em Cristo. Eu estou aqui para trazer uma palavrinha rápida a respeito do nosso ano, né? Afinal, estamos aí no início de mais um ano, estamos entrando no ano de 2026, hoje primeiro dia 1º de janeiro de 2026, para ser mais preciso. Agora 9 horas e 28 minutos, hora que nós estamos aí começando esse bate-papo. Mas um ano aí cheio de promessas, né, cheio de mudanças, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós olhamos as promessas, muitas vezes nós olhamos as mudanças, mas as mudanças, antes de elas começarem fora de nós, elas precisam começar dentro de cada um de nós. Então, as mudanças, elas partem de dentro para fora, né? E até mesmo quando muitas vezes a pessoa ela planeja mudança, hoje mesmo eu estava falando sobre isso no nosso canal de psicanálise, sobre o fato, exatamente, de nós fazermos nossos projetos. Domingo eu vou ministrar sobre isso. O fato de nós fazermos nossos projetos, né? Muitas vezes nós fazemos nossos projetos e muitas pessoas criticam isso. Você fica fazendo seus planos, seus projetos, né? O que isso vai resolver, né? O que isso vai adiantar. Eu acho legal, eu acho bom, eu acho assim algo que vale a pena, né? Fazer os projetos, fazer planos. Por mais que nós sabemos perfeitamente, né? Que o homem traça planos, mas a resposta ela vem da boca do Senhor. O Senhor que determina todas as coisas. O Tiago fala sobre isso, né? Quando traçamos planos, sim, perfeito, mas a gente coloca diante do Senhor e a questão é, se Deus quiser, vai acontecer ou não, entendeu? Então Deus sempre na frente, mas o homem precisa traçar planos, sim. E aí o que nós vemos é que muitas coisas nós colocamos como prioridade, nós entendemos e nós sabemos que aquilo que nós traçamos por prioridade é aquilo que nós buscamos. O que para nós não é prioridade, nós deixamos de lado. Isso é fato, tá? Se para nós Deus é importante, nós acordamos de manhã e oramos a Ele, entregamos nosso dia a Ele, temos nossa família, abençoamos nossa família logo cedo. Se não é prioridade isso para nós, então não é relevante. Então, quando nós olhamos, por exemplo, hoje para dia 1º de janeiro, eu acho bem válido essa coisa de estar, por exemplo, na casa do Senhor, de apresentar literalmente. Eu não estou dizendo que nosso ano vai ser abençoado simplesmente se fizermos isso dia 1º de janeiro. Não estou limitando Deus a isso. Só estou dizendo que é um princípio válido e Deus tem nos abençoado através disso. Deus tem nos feito conhecer mais Ele. Deus tem nos aproximado, né, permitido que a gente venha se aproximar realmente dEle. E nosso coração se alegra nisso. Sabe, essa prioridade de estar na casa do Senhor, de valorizar os momentos, que sejam poucos momentos, sejam muitos, momentos mais estendidos ou menos, momentos com mais pessoas ou menos, enfim, sejam momentos nos lares, nos cultos, sejam momentos de oração na casa de alguém, seja momento de aconselhamento, seja momento de um bate-papo, né? Mas valorizar esses momentos em que a gente traz Deus para Ele, sabe? A gente acha isso tudo muito válido. E hoje nós estivemos aqui no culto de cura e libertação, no culto de quinta-feira, onde é muito comum muitas pessoas no final de ano, né, passarem com suas famílias, e isso é muito comum, né? O que não é muito comum, na verdade, é o Evangelho, por exemplo, confronta tudo isso, né? E parece que, vamos dizer assim, algumas coisas elas acabam não mudando, né? Porque o Evangelho, o que ele fala sobre isso? Se você parar para você analisar, qual que é a base, por exemplo, de referencial em busca a Deus para nós cristãos? Jesus Cristo, claro. Então Jesus, a prioridade dele, enfim, não era literalmente ou diretamente família, mas era reino. Minha comida, minha bebida é essa, né? Fazer a vontade do meu Pai. Ele comentou sobre isso no Evangelho de João, uma conversa que ele teve ali com os religiosos. Mas, enfim, a prioridade de Jesus no Evangelho, o querer realmente estar próximo do Pai, a ser direcionado ali pelo Pai, pelo menos naquele momento, né, aqui na Terra, ter ali literalmente fortalecimento, né, a revelação diretamente do Pai.
Então, Jesus ele vivia diretamente nisso. Quando a gente olha, por exemplo, para o cenário, né, nos dias de hoje, né, em que são tantos deuses, né? Hoje a gente estava pregando, falando sobre os gregos, né? E são tantos deuses, né? Sobre os atenienses, né? Também são tantos deuses que são estabelecidos, são postos nos dias de hoje, que até mesmo ao Deus desconhecido, infelizmente a gente tem um altar desse guardado dentro do nosso coração muitas vezes, sabe? Hoje, por exemplo, a família passa a ser um Deus, né? E isso é levantado até mesmo por muitos cristãos. Eu vejo isso como algo maléfico no sentido de não de valorizar ou não a família, ou valorizar mais ou menos a família, mas a prioridade na nossa vida, antes de nós termos uma família ou qualquer coisa, ou a própria vida mesmo, nós já fomos comprados com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Antes disso, já recebemos a promessa de Deus lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus disse que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, ele já liberando essa promessa de Deus para nós, né? Então já havíamos sido comprados nisso. Então quando, por exemplo, a gente tem no 1º de janeiro, né, ali uma expectativa em Deus, eu vou colocar meu ano diante do Senhor, literalmente nesse primeiro dia, e parece que as coisas elas fluem diferente, né? Parece que a nossa estrutura ela é vigiada pelo Senhor, ela é guardada pelo Senhor. É como que, por exemplo, nós apresentássemos em sacrifício a Deus. E literalmente, as coisas que Deus olha e as coisas que Deus vela e zela são exatamente essas. As que são feitas diretamente em sacrifício a Deus. Onde momentos até mesmo que são inoportunos, ou para nós é difícil, ou para nós pagar um preço, por exemplo, para aquilo, seja para estar na casa do Senhor, seja para estar em um momento de vigília, seja para um momento de bate-papo em família, aquela coisa de trazer Cristo para dentro de casa. Isso é muito bom, isso é muito importante, mas sempre trazendo Deus. Esse é o momento que Deus ele literalmente valoriza, né? Porque às vezes até as coisas que estão do nosso lado, ou até mesmo muitas pessoas que estão do nosso lado, podem nos aproximar de Deus, ou podem literalmente nos desviar dele. Então, esses pouco mais de 30 anos de evangelho, nós já vimos muitas pessoas se aproximando de Deus porque alguém estava do lado e essa pessoa foi instrumento, né? Foi um canal de bênção, mas nós vimos também, nesses 30 e poucos anos de evangelho, pessoas distanciando de Deus exatamente porque alguma pessoa estava ali do lado. Essa pessoa foi um canal, né, para que esse outro se desviasse então. Mas, enfim, nós estamos aí apresentando esse ano de 2026, né, com a nossa oração, com o nosso clamor. Marilene, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então estamos apresentando esse ano de 2026 em nome de Jesus, um ano que nós cremos que mais um ano de vitória, né, mais um ano em que nós vamos poder chegar no final desse ano, claro, se Jesus não vier nesse meio tempo, nós vamos poder chegar no final desse ano, vamos poder dizer assim, vencemos mais uma batalha, né? Vencemos mais um ano, estamos de pé, né? Feridos muito ou pouco, né? Feridos, muito ou pouco, abalado, muito ou pouco, enfim, estamos de pé, essa é a questão, né? Estar no campo de batalha, se tiver que perecer, que seja como cristão, na presença do Pai. Então, apresentando esse ano diante do Senhor, esse vai ser um ano com certeza de desafio, né? Um ano em que próximo domingo, segundo domingo do mês, vai acontecer, passando esse domingo no outro, vai ter a nossa reunião de liderança, né? Vamos estar apresentando aí também a nossa pauta, apresentando nossos projetos diante da liderança, e um ano de ousadia, onde vamos literalmente nos lançar diante do Senhor, um ano de novidades, já estamos aí com as novidades chegando, né? Nem virou o ano, já estava apresentando aí o nosso livro Vinde a Mim. Agora ficou abençoador. Eu estava dando o último acabamento aí, né, no livro aqui em casa ontem à noite, e a gente vai estar podendo estar expondo o livro já. Já vi uma gráfica também para a gente estar imprimindo, fazendo impresso também, se for o caso a gente está vendendo o livro físico também, mas o livro Vinde a Mim é a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu tenho 3 temas que Deus colocou no meu coração, que eu elevo os meus olhos para os montes, né? O Vinde a Mim, né? E o Espírito de Deus está sobre mim.
São temas assim que Deus plantou dentro do meu coração há um tempo, e eu tenho já alguns escritos sobre esses assuntos aí, sobre esses temas, mas até então eu meio que parei no meio do caminho. Trabalho, empresa, aquela coisa toda, né? Cansativo, acorda de manhã, vai dormir tarde, sempre cansativo, isso pesa muito na mente, né? Estudo, né? Pesa muito na mente. E eu pedia para Deus tempo. Eu falava: Deus, eu quero tempo, Deus, para mergulhar literalmente nos seus propósitos, nos seus planos. Estou aqui para me entregar, mas eu preciso de tempo. E esse ano Deus me deu tempo de um modo que eu não esperava, né? Que eu fui desligado da empresa em março desse ano, e então eu tenho tempo, né? Agora eu posso ter a oportunidade, como eu trabalho, né? Por enquanto estou trabalhando autônomo, então eu tenho tempo, tenho a oportunidade de dizer vou hoje ou não. E é exatamente nesses dias que me lanço literalmente, né? Nos projetos, nos trabalhos. E a gente está com um plano ousado para esse ano. A gente está com um plano ousado que, se Deus não entrar literalmente, não vai acontecer, porque é literalmente um plano ousado, né? Mas coloquei diante do Senhor, apresentei diante do Senhor, e Deus tem confirmado a cada dia, através das ministrações, através dos louvores, através da ministração da palavra, onde a gente para meditar. Deus tem confirmado tudo isso. E sempre tem as pessoas que estão do nosso lado, né? Não falando do nosso lado, não digo família, tá? Falo pessoas às vezes próximas, né? Que talvez venham dizer: puxa, mas isso é loucura. Mas a palavra de Deus é loucura realmente. Para os que perecem, para nós é poder de Deus, né? Nós acreditamos nisso. Mas a gente está com os projetos, né? E na primeira reunião agora de líderes, vou pedir para que alguns estejam com a gente, pelo menos do pessoal do Ministério de Louvor. Vou estar apresentando o projeto para eles também. E na segunda semana eu vou estar fazendo a reunião com o pessoal do Louvor e apresentando, se possível, o nosso projeto para eles, a nossa música também, que a gente vai estar apresentando, né, música da Igreja Batista Vila Helena. A gente vai estar cantando nossas próprias músicas, como sempre foi o sonho, né, nosso. Nosso próprio repertório, né? E vai estar nas plataformas digitais, eu creio, sim, né? Mas nós vamos ter nosso próprio repertório, sim, em nome de Jesus. Estamos trabalhando para isso incansavelmente, dia e às vezes até à noite, trabalhando para isso, né? Sem cansar. E eu creio, querido, no novo de Deus. Eu creio que no renovo de Deus, eu creio que esse ano nós vamos viver as novidades de Deus para a nossa vida, tá? Então tira as teias de aranha, tá bom? Tira aí o pó de cima dos seus projetos, tá? Coloca eles diante do Senhor, porque nós vamos orar esse ano todo pelas novidades de Deus. Tem um quadro de oração, nós tiramos todos os pedidos de oração dali, tiramos, renovou, mudou, tiramos os projetos de vida, tiramos todos, e nós vamos estar queimando, né? Vamos estar ali apresentando eles diante do Senhor antes, mais uma vez. Mas meu pedido de oração, ali, o primeiro pedido de oração quem vai colocar sou eu, até antes do próximo culto. E a oração é exatamente isso: buscar a Deus, né, para que os projetos, para que o novo de Deus venha acontecer na nossa vida. Então aquilo que você tem aí, tinha buscado, e aí isso ficou para trás, e você tanto sonhou, desanimou, desistiu de estar orando a Deus pela dificuldade. Então tira a poeira de cima disso, tá bom? Nós vamos clamar juntos, nós vamos orar juntos, seja pela conversão da família, seja pela transformação, seja por uma porta aberta, seja, enfim, para a reestruturação do próprio lar, né? Seja para algo que você tem buscado até mesmo e tão longe do teu alcance, e você fala: meu Deus, é quase impossível para mim. Exatamente nisso, exatamente nessa hora que Deus age. Pastor, mas eu olho, cada vez que eu olho para esse projeto, pastor, eu fico até desanimado. Não, olha sim, mas não desanima não. E é interessante isso, quando a gente olha para algo maior que nós, porque a gente entende que através disso só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer na nossa vida, né, essas coisas. E quando acontecer, quando Deus operar realmente nisso, a gente pode testemunhar e pode dizer: olha, Deus agiu, Deus fez, e o nome dele vai ser louvado, tá bom? Através do seu testemunho, através da ação de Deus, né, ali diante do seu propósito, tá bom? Então, abrir essa live aqui, esse vídeo, mas para esse abre coração, né, para falar para você um pouco sobre os planos que Deus tem plantado dentro de nós, os propósitos, projetos que Deus tem plantado dentro de nós. E tem bastante coisa para acontecer aí. Eu fiz uma listinha de coisinhas que tem para acontecer aí, mas já está começando, já desde o primeiro dia já está começando, tá bom? Então você vai nos ver por aí, né?
Estamos também com um projeto, né, da psicanálise. Esse projeto da psicanálise, deixa eu colocar nos dados móveis para ver se tem esses travamentos. Esse projeto nosso, tá, coloquei nos dados móveis agora. Esse projeto nosso da psicanálise, né, estamos dentro da faculdade de teologia. Existe a matéria também de psicologia, né, pastoral, tem várias áreas assim, de alguns segmentos tem a psicologia dentro da teologia, que é a faculdade que eu faço na Metodista. E comecei na Anguera, passei para a Metodista. Só que até então, isso me despertou um interesse muito grande de entrar para a psicologia. Porém, para entrar na psicologia, eu preciso terminar a faculdade de teologia. Então, mas aí eu comecei a fazer psicanálise, que são cursos livres, e eu posso estar atuando diretamente. A psicanálise eu posso. Na psicologia diretamente não, precisa ter o CRP, né, Conselho Regional de Psicologia, mas na psicanálise eu posso. Então, nós começamos o trabalho da psicanálise, entramos aí no nosso canal, criamos um canal para isso, temos também nossa página no Instagram, e tem sido bem. Cada dia a gente tem trazido uma palavra rápida. Vamos montar nosso consultório virtual, vamos estar fazendo atendimento online, mas também atendimento presencial, se for o caso, tá? Mas o atendimento é domiciliar, onde nós vamos até a casa da pessoa e prestamos atendimento a ela, é diferencial, né? E futuramente eu quero fazer Libras. Por quê? Para alcançar um outro grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas que tem essa dificuldade, né? Por não ouvir. Então a gente tem a intenção de alcançar esse grupo de pessoas da psicanálise aí com a Libra. Ia pegar água, que não tem água por aqui. Mas enfim, é um trechinho só dos nossos projetos, daquilo que a gente tem traçado, tá bom? Diante de Deus. Mas eu fico por aqui, querido. E o que eu quero dizer para você é que Deus possa estar te abençoando mais e mais em nome de Jesus. Você que faz parte aqui do grupo do Corpo de Cristo em Vila Helena, da Igreja Batista de Vila Helena, você que não faz parte de outro corpo, outro grupo. Aliás, o corpo é o mesmo, né? Mas de outro grupo, de outro ministério. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Você que não faz parte ainda, né? Não está aqui com a gente, mas de certa forma incentiva, participa, dá uma olhadinha aí nos trabalhos nossos. Deus abençoe grandemente você em nome de Jesus. Você que não crê, você que crê, enfim, respeitamos tudo e a todos. Deus abençoe, independente de qualquer coisa, a sua vida em nome de Jesus, tá? Que Deus possa alegrar teu coração dia após dia e que a tua vida possa ter um sentido. A gente vê nos nossos dias hoje, querido, muitas pessoas vivendo vida sem sentido, sabe? A vida começa a ficar sem sentido. Eu falo isso sempre na psicanálise, né? No nosso canal lá, Psi Paulo Farias. Pode procurar lá no YouTube, você vai encontrar. Eu falo muito sobre isso, sobre o fato de pessoas vivem uma vida, mas sem sentido. Sabe quando? Quando elas começam a viver influenciadas por outras pessoas. Elas vivem vida, não a vida que elas querem viver, mas a vida que elas acham legal que os outros queiram que elas vivam. Ou seja, a influência de amigos e parentes, de próprios influenciadores, de própria mídia, né, de própria TV. As pessoas são muito influenciadas hoje, acabam vivendo a vida que não é delas. Isso vai criando assim uma dificuldade dentro da pessoa. Ela começa uma espécie de uma crise existencial, sabe? Ela começa a procurar e não começa a se encontrar. Ela não é ela mesma, ela não tem uma identidade. É como pessoas que... Sabe aquelas pessoas que querem ser boazinhas e acabam fazendo favor para todo mundo? Mas elas acabam se escondendo dentro disso, né? Preferem fazer isso para ter amizade ou respeito, ou enfim, mas acabam de certa forma, né, sendo fracas nisso, né? Porque o falar sim, às vezes é fraqueza, Nem sempre, mas às vezes é fraqueza. Mas olha só, mas chega um tempo a pessoa ela começa a se sentir mal em fazer simplesmente aquilo que as pessoas querem que elas façam. E ela fala assim, puxa vida, né? E às vezes as pessoas elas se aproximam só porque ali as pessoas elas conseguem um sim, conseguem favor para tudo. Então a pessoa começa a passar mal com o tempo e aquele ambiente ou aquelas pessoas já começam a não ser agradáveis para isso, então. Porque sabe aquelas pessoas que elas têm amizade porque elas fazem favor para todo mundo? Sabe aquelas pessoas que são assim? Não sei se com você é assim. Se tem alguma pessoa que ela tem amizade com você, ela ou ele tem amizade com você, só porque
você está sempre disposto a ajudar? Tem pessoas assim, eu sei que tem pessoas de todos os modos, né? E então, aquela pessoa que é acostumada sempre a fazer favor, sempre ajudar, sempre estender a mão, é bom, é sim, claro, você está abençoando alguém, porém, cuidado com isso. Você deixa de viver sua própria vida também em prol de outras pessoas. É bom você ter um tempo para você, é bom você viver também. É você ter um tempo para você, viver um pouco mais para você também, né? Não deixar Deus, né? Mas às vezes é bom você tirar um tempo para. Quando eu digo tirar um tempo para Deus, não estou dizendo esse tempo que você já tem, que você vem na igreja, mas você literalmente fazer como Jesus. Deixa o povo aqui, vai no teu secreto e você tem um tempo com Deus. A gente precisa ter tempo com Deus, a gente precisa ter tempo com a família, às vezes a gente precisa ter tempo com a gente mesmo. E às vezes a gente, eu não sei o que pensam de mim, né? Mas assim, eu não dou muita importância para isso, mas eu faço esse trabalho de entrega agora que eu estou fazendo, né? Assim, querido, vou falar uma coisa para ti. Tem vezes que eu paro assim, eu começo a conversar comigo mesmo, tem hora que eu percebo que eu estou falando alto, mas eu passo por pessoas assim, que ficam me olhando, eu não dou muita bola, já passou mesmo. E a pessoa, às vezes, primeira vez que eu vi ela, eu nunca vou ver mais também, possivelmente. Então, não dou muita importância para isso. Mas eu bato um papo comigo mesmo, e é necessário isso. E você precisa se encontrar também. Você existe, né? E quem existe precisa de atenção. Às vezes, você precisa de atenção de alguém, mas olha só, presta bem atenção nisso. Às vezes, você quer a atenção de alguém naquela área, e a pessoa muitas vezes não dá, porque a pessoa quer falar. E você gostaria que alguém mexesse naquela área com você, que é o que faz te sentir bem. Sabe quando a pessoa corta o cabelo ou mexe alguma parte do corpo e alguém fala assim, olha, você fez isso hoje, que legal, achei bonito, achei... A outra pessoa se derrete, né? Fala, puxa, você viu, né? E bate uma alegria, né? Puxa, a pessoa foi vista, foi lembrada, foi reconhecida. Às vezes a gente tem essa necessidade. Mas só que às vezes as pessoas elas ficam tudo bem, como é que vai? Começam a perguntar sobre áreas da nossa vida e elas definem aquilo que elas querem ouvir. E a gente não quer falar aquilo às vezes, mas acaba falando porque é uma pergunta. Então, por consideração, respeito, a gente fala. Mas tem coisas que a gente tem lá dentro da gente que a gente gostaria de falar para alguém. Mas não assim, tipo, tá falando para alguém, olha, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo. Não. Às vezes a gente gostaria de falar alguma coisa para alguém, mas a gente, por incrível que pareça, gostaria que alguém perguntasse aquilo pra gente, mas às vezes não pergunta. E o que acontece? A gente fica naquela frustração, olha só, a pessoa nem percebeu aquilo. Ou a pessoa fez tal coisa, a pessoa nem viu, né? Ou estou com um plano aqui, com um projeto, nossa, ninguém fala nada sobre isso para eu comentar também, né? Então, mas às vezes é necessário. Então a gente fala com a gente mesmo às vezes. Não é loucura não, isso até a psicologia mostra isso, sabe? Essa coisa é bom a gente ter esse tempo com a gente com a gente mesmo. Sabe? Jesus tinha muito isso. Ele saía, ia retirar com Deus, ficava até as madrugadas. Ele ficava, tinha muito essa coisa de um só. Vocês fiquem aqui. Tá? E a gente precisa desse tempo, né, com a gente mesmo, a gente tempo com Deus, esses tempos de entra na caixa do nada e fica lá, fica olhando para o tempo, fica lá. Fica percebendo as coisas, né? Seja natureza, seja o que for. Mas é bom a gente ter esse tempo, isso faz bem para a gente. Tá? Faz muito bem para a gente. Então, só. Entrei aqui nesse espaço, nessa live aqui, para estar comentando com você, tá bom? Sobre os nossos planos aí, um pouco sobre os nossos projetos, tá bom? Eu gostaria, claro, que vocês pudessem estar fazendo parte mais esse ano. E se um ano difícil, se um ano fácil, não sei. Nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã, ele pertence a Deus, né? Então amanhã daqui a pouco vai virar hoje também. Mas estamos aí dispostos a lutar com todas as nossas forças. Como eu disse, próximo segundo domingo vai ser o nosso dia de reunião. A gente vai estar colocando os nossos projetos aí. Mas a gente sempre está disposto a lutar. E a gente tem força para lutar? Tem. A gente ainda tem força para lutar. A gente ainda tem força para batalhar. E o que incentiva a gente a lutar, irmãos, muitas vezes não é a gente mesmo. A gente olha para a gente mesmo, a gente não encontra muitas vezes condição de estar lutando. Cada vez que a gente fala assim, a gente tem força para lutar. A gente tem força para lutar, porque quando a gente olha, por exemplo, para essas cadeiras, quem a gente vê sentado nessas cadeiras? Pessoas que foram mudadas, pessoas que foram transformadas, pessoas que tiveram suas vidas restauradas, pessoas que tiveram seus lares restaurados, pessoas que Deus reestruturou
sabe? Pegou os caquinhos, juntou e falou aqui, agora esse aqui é um servo, né? Pessoas que estavam assim prontas para explodindo a família, Deus juntou e hoje faz parte desse grupo. Então, cada vez que a gente fala assim, eu tenho força, a gente tem força para lutar, é porque a gente olha para essas pessoas e pela gente mesmo, a gente acaba, tem hora que, né, baixando a cabeça, mas quando a gente olha para essas pessoas, a gente entende que vale a pena por essas pessoas, sabe? Pelo que Deus fez na vida delas, né? A gente entende que vale a pena. Então, ferido ou não, é comum da vida, né? Esse mundo que a gente vive, machucado ou não, né? Eu tenho até um livro que eu li, Feridos em Nome de Deus, a gente acaba se enquadrando em algum ponto, né? Mas, enfim, a questão é que ainda estamos no campo de batalha. E campo de batalha é assim mesmo. Tá? Celebramos tudo tal, mas nós estamos em campo de batalha. Às vezes cai a bomba um pouco mais perto, às vezes menos, né? Às vezes algumas caem tão perto da gente que a gente fica meio atorbado, quase que meio que zunindo assim os ouvidos, né? Meio quase que surdo, daqui a pouco vai voltando ao normal. Mas a questão é em campo de batalha, às vezes algum fica mutilado, algum, enfim, fica tão ferido que às vezes não consegue caminhar mais, né? Outros acabam sendo influenciados, acabam voltando atrás, outros acabam desistindo. Campo de batalha é assim mesmo, é para gente corajosa, para quem está disposto a interceder, está disposto realmente a clamar a Deus, está disposto a olhar para a família, entender que família não é um celeiro de problemas, não é um bando de pessoa folgada, família não é um bando de pessoas que fica se escurando no outro. A pessoa que está disposta a olhar para a família e ver que não é assim. Famílias são pessoas que Deus colocou umas do lado da outra e para as que têm mais dificuldade, elas vão buscar mesmo, elas vão estar, pode ser que nessa condição, mas elas esperando uma mão estendida, elas sempre vão estar esperando, né? Então as pessoas que têm essa dificuldade, as que criticam, que falam muito e falam coisa que não devem, são pessoas que precisam de Deus, são pessoas que precisam de nós. Então essas pessoas precisam ser vistas com um olhar de misericórdia, sabe, com um olhar de, não de pena, eu digo assim, mas com um olhar de misericórdia, de compaixão, a gente se colocar no lugar dessas pessoas, porque também éramos assim. Hoje Deus mudou, mas nós estávamos naquela condição até então. Deus teve misericórdia de nós. Então nós vamos atuar da mesma forma com relação à nossa família. E eu gostaria que você olhasse exatamente dessa forma. Continua orando pela sua família, continua clamando pela sua família, pelos que são teus. Na oportunidade, convida eles para estar na casa do Senhor. Na oportunidade, pergunta para eles se eles não querem um culto na casa deles. Mas o que a gente faz de culto na sua casa? A gente vai lá. Ah não, culto não, uma oração, quem sabe pode ser. Chama, vamos lá fazer oração na casa assim, em nome de Jesus, tá? E, enfim, mas não olhe para a família com um olhar crítico, mas com um olhar de quem, como quem diz assim, eles precisam de mim, eles precisam da minha oração, eles precisam da minha intercessão, tá? Ninguém é melhor que ninguém, mas Deus colocou eles do nosso lado porque eles precisam da nossa oração, eles precisam da nossa intercessão. Olha que Deus sabe, né? Deus colocou a gente muitas vezes como suporte, alguém que suporta o outro, o suporte. Às vezes o suporte nem é visto, né? Mas alguém que está ali acima e vem o peso todo. Então suporte, a palavra é até legal de dizer, né? Eu sou suporte, eu dou suporte para outra pessoa. Suporte não reclama. E suporte, ele aguenta peso e está lá fazendo o trabalho dele. Ele não deixa de ser o que ele é pelo peso que ele recebe. Mas está muito pesado. Se fosse assim, Deus fortaleceria o suporte, porque Ele disse assim que não permite carga nenhuma acima daquilo que podemos suportar. Então, dentro desse suporte, Ele vai nos fortalecendo com a graça dele, tá bom? Em nome de Jesus. Mas eu ia falar só 2 minutinhos, acabou estendendo, né? Mas que Deus continue, querido, te abençoando mais e mais, e que esse ano aí seja um ano abençoador para a tua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Um abraço a todos que participaram aqui com a gente, que estiveram aqui com a gente. Marilena aqui com a gente, o pastor Pedro aqui com a gente, mais um pessoalzinho passou por aqui também. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. E amanhã tem vídeo lá no nosso canal de psicanálise, tá bom? Sempre tem um assunto interessante, sobre um assunto assim que desperta. Eu vou te contar uma coisa só sobre esse trabalho que a gente está fazendo, né? Eu fiz o curso na faculdade de terceira visão, né, de psicanálise, mas eu estou fazendo curso livre também. Olha só que interessante. Eu gosto muito disso, do comportamento, temperamento, enfim, do modo com que as pessoas agem, reagem, enfim. A
a psicologia ela age assim de uma forma não superficial, mas ela atua diretamente ali no problema, diretamente no problema. É legal, ajuda, mas a psicanálise ela vai direto na raiz, causa aquela que tem causado aquilo. Então ele vai lá, arranca aquilo que tem causado aquele mal e acaba jogando fora. Eu acho muito legal isso, sabe? Acho muito legal, é algo assim restaurador, tem feito muito bem para mim e como eu comentei, né, através desse trabalho que a gente vai estar apresentando aqui, né, da psicanálise, esse ano a gente vai estar abrindo para atendimentos e eu creio que vai ser bênção e não sei exatamente como é que vai funcionar. A gente tem um espaço, a gente tem que estar com, assim, como criança, né, sonhando, né, e como diz o Salmo 123, né, olha, 123, né, as pessoas elas voltam, né, do cativeiro lá, elas vêm com seus molhos, né? Elas vêm cantando e tal, e né, quando as coisas Deus fez na nossa vida, né? E por isso estamos alegres. Nós estamos exatamente desse jeito, sonhando com aquilo que Deus está fazendo, né? Com aquilo que está acontecendo e como está acontecendo, né? Esse novo, né? Tudo que é feito de novo na nossa vida, às vezes traz um certo desconforto por ser algo novo e para ser desafiador, uma missão para nós, mas por outro lado também, o aprendizado é sempre bom. O aprendizado ele sempre vai permitir com que a gente tenha uma maturidade a mais, a gente tenha esse conhecimento a mais, no sentido de poder ajudar as outras pessoas também. O foco é sempre esse, auxiliar as pessoas que estão do nosso lado. Então eu vejo assim esse trabalho que a gente está fazendo na psicanálise como uma capacitação para a gente poder estar cuidando melhor também do coração de cada um, né, do caminhar de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Tá bom, querido? Então vou estar colocando daqui a pouco também, compartilhando o vídeo lá no canal da igreja, do comentário que eu fiz hoje. E se puder compartilhar com alguém, tá bom? Que precisa desse serviço, desse trabalho, dessa atuação, dessa ajuda, vamos dizer assim, a gente vai estar à disposição, tá bom? E tem um livro, Vinde a Mim Lá, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente fez mais algumas mudanças nele, elas estão enviando abençoador em nome de Jesus, tá bom? E logo vem mais novidades aí, em nome de Jesus a gente vai estar se falando, tá bom? Possivelmente por esses dias a gente vai estar mais se falando, porque é um tempo longe, né, das telinhas, mas agora a gente vai estar aí mais vezes em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, graça e paz, um abraço. Até a próxima, se Deus assim permitir, fica com Deus. Até lá, tchau, tchau.